Era hora, era momento do São Paulo ressignificar a sua história, que é muito bem construída, consolidada, com símbolo, cores e letra. Forte e grande, dentre os grandes, o primeiro, diz o hino. E essa realidade precisava voltar, e de maneira inédita. Só uma taça poderia ser inédita na extensa galeria do São Paulo Futebol Clube. E a partida não podia ser fácil. Depois de um jogo épico no Maracanã, com um gol de Caleri em que o tricolor se sagrou vencedor, a parada não seria fácil nem contra um Flamengo em crise, que não deixa de ser o Flamengo, consagrado com jogadores experientes e vitoriosos. Mas esse São Paulo aqui que você vê nessa imagem não deixou de ser esse São Paulo, nem mesmo nos momentos mais delicados da sua história. Quase rebaixamento, 11 anos de seca em relação a títulos importantes, nem o Paulista vinha antes de 2021. O São Paulo é gigantesco, mas essa geração sabe o que ela passou até viver isso que ela está vivendo. Pela primeira vez na história. Aos mais novos, a primeira vez na história como um grande título. Aos mais velhos, pela primeira vez erguendo a taça da Copa do Brasil. Num jogo em que o Flamengo começa querendo ganhar, criando oportunidades com Pedro, colocando bolas rentes à trave, obrigando o goleiro Rafael a trabalhar. São Paulo precisava jogar, não podia apenas amarrar o resultado do jeito que estava tentando fazer e buscava até na bicicleta com Lucas Moura. Nome esse que está de volta para se eternizar ainda mais na história do São Paulo Futebol Clube como ídolo. Eis que depois de perder algumas oportunidades e ser superior no primeiro tempo, é do Flamengo a primeira explosão com Bruno Henrique. Encher de esperança o coração do rubro-negro, que vê nele uma ponta daquilo que o clube já foi em tempos não muito distantes. Pro São Paulino, será que ia ficar mais uma vez no quase? Será que novamente essa imagem, esse peso de um São Paulo pouco vitorioso nos últimos anos ia voltar justamente numa final? Não podia. O São Paulo não podia abandonar aquilo que é seu por essência. Não em relação à Copa do Brasil, que ainda precisava ser conquistada, mas aquilo que consolidou, o que para muitos é uma obsessão, para eles é a história. Torcida que conduz precisaria trabalhar. O Clube da Fé receberia a divindade no apagar das luzes do primeiro tempo, pois nessa faixa aqui que diz que o dia que o São Paulo não existir, sai com essa, não tem como. Essa torcida nunca deixaria isso acontecer. O goleiro que sempre foi um tema falho no São Paulo foi herói, Rafael, e do outro lado veio a falha. A bomba do título é de um jogador muito contestado nos últimos anos. Tinha que ser. É importante a consagração com novos jogadores, atletas queridos pela torcida, jogadores que voltaram para se consagrar mais ainda, como o caso de Lucas Moura. Mas era importante que um menino feito na casa e muito contestado carimbasse o título que faltava à galeria vitoriosa de um clube repleto de craques e grandezas. O segundo tempo parecia que foi o tempo apenas de escrever na taça. Campeão, São Paulo Futebol Clube, da Copa do Brasil, pela primeira vez na sua história. Dentre os grandes, o primeiro e o segundo de Dorival seguido, e não é pelo rubro-negro. E o primeiro título de Copa do Brasil pro que dentre os grandes é o primeiro.